Eu queria chamar todos os palestrantes e debatedores que já foram devidamente anunciados, chamar também o nosso diretor responsável, o Dr. Fabrício. Tem um estrado para o Dr. Fabrício? Não, desculpa. E aí, Fabrício, podemos? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos passar a palavra para os debatedores. Natália, se chegar alguma pergunta online, eu quero que você nos avise também. E a gente vai abrir para a plateia, tá bom? Edson. Não vou começar pelo Edson. Vou começar pela Nathalie. Por favor, seus comentários. Obrigada, parabéns pelo evento. Eu tenho duas curiosidades de mastologista para perguntar para os oncologistas. Primeiro, eu sempre ficava com uma sensação ruim quando a paciente HER2 positiva fazia quetenel, chegava no consultório e a gente operava, tinha uma resposta que não era completa. E eu sempre ficava me perguntando, será que se eu tivesse operado 2 semanas depois, 3 semanas depois, será que a gente teria alcançado uma resposta patológica completa nessa mulher que muda, né, o cenário? E aí, doutor Calix, o estudo do TRAIN, lá do grupo TRAIN, que tentou fazer um descalonamento do TCHP com a avaliação de ressonância, teoricamente, eles mostraram que se tem resposta, isso vai logo no início, né? Então, talvez eu não tenha sentido nessa minha angústia. Mas o senhor acha que aquele estudo ele é reprodutível, no caso, você avaliar PCR apenas em uma doença que você, às vezes, tem uma doença mais avançada, você vê só PCR nessa paciente? É um desfecho que é suficiente para a gente imaginar o que vai acontecer com essa paciente no futuro? Bom, obrigado pela pergunta. A primeira questão que a gente tem que lembrar, e isso é muito importante ao comunicar com a paciente, é que, mesmo aquelas que não atingem resposta patológica completa, ainda assim, a imensa maioria delas, e quando eu falo imensa maioria, nós estamos falando de 85% para mais delas, estarão curadas. Portanto, não atingir resposta patológica completa não é uma tragédia. Abordando o segundo aspecto, que é no estudo TRAIN-3, o TRAIN-3, o que eles faziam? Eles faziam exames radiológicos no meio do caminho e, se negativava o exame radiológico, eles interrompiam e levavam para a cirurgia. E aí, na dependência de ter ou não atingido resposta patológica completa, eles decidiam o que fazer depois. E o que se observou? Primeiro, existe, de fato, uma diferença grande de aproximadamente 20 pontos percentuais que persiste ao longo de todos os ciclos entre quem não tem coexpressão de receptor hormonal, tendo uma resposta 20% maior, do que aquelas que têm a coexpressão do receptor hormonal 20% menor. Segundo, conforme você passava de 3 para 6 para 9 ciclos, existia um incremento na taxa de resposta patológica completa. E aí entra teu primeiro comentário, que é verdadeiro, que é o seguinte: ok, mas pode simplesmente ser que você deu mais tempo de exposição ao tratamento ou esticou um pouco o momento da cirurgia e por isso que foi maior a taxa de resposta, porque, de fato, ter atingido uma resposta patológica, uma resposta completa depois de 3 ciclos, o prognóstico era exatamente igual do que ter atingido uma resposta patológica completa depois de 9 ciclos, tá? Resumindo tudo isso, o que eu acho? Primeira coisa, mais importante, não pode falar para a paciente o nosso objetivo é atingir resposta patológica completa porque aí existe vida e senão não existe vida. Isso não é verdadeiro, isso está errado. 80 e tantos % das que não atingem vão ser curadas. Segundo, é possível que talvez, se eu esperasse mais para operar, eu tivesse uma resposta patológica completa maior. Mas, honestamente, como eu adequo o tratamento pós-operatório na dependência dessa resposta, eu não acho que isso tem uma repercussão tão grande assim. Então, eu não acho que a gente necessariamente deva ter que esperar mais. E terceiro, a gente não dá 9 ciclos de tratamento para ninguém, porque isso significaria 6 meses, que é mais do que a média. Marcelo, você quer complementar? Acho que você comentou a segunda questão, se é só a resposta patológica completa que tem relação com o desfecho. É isso. Você conversando, perguntando, eu me lembrei da questão de como o tumor aparece inicialmente, a importância de você ter um tumor, saber se ele tinha linfonodo positivo antes, o tamanho do tumor inicial. Se tiver resposta completa, o desfecho pode ser diferente daquela que tinha um tumor menor e teve resposta completa. Então, a gente sim sabe que aquelas que têm uma doença mais volumosa inicial,
e tiveram a resposta completa, têm um risco maior de recorrência, mesmo tendo a resposta patológica completa. Então, esse é um paciente de mais risco. Professor doutor Edson Mantovani Barbosa, por favor. Muito obrigado, Seus Guilherme. comentários. Comente o que você acha do Nassif ofender os nossos palestrantes no elevador. Assim. É usual. É usual. Eu também estava achando que é normal. Bom, eu gostaria de comentar alguma coisa como cirurgião, porque realmente a doença residual nos incomoda como cirurgião, particularmente nesse grupo de pacientes onde o oncologista clínico já fez e usou a melhor droga possível para obter um resultado. Este é o grupo que melhor responde a um tratamento adequado que o oncologista fez, mas nos chega com doença residual. E eu fico pensando na apresentação do Gil, a gente já discutiu lá atrás micrometástase de uma forma generalizada, e a gente viu que o impacto no final era muito pequeno. Então, o que eu te pergunto, Gil, você leva em consideração algum outro critério clínico, patológico ou imaginológico para tomar essa decisão de esvaziar complementarmente a sua axila, ou você se limita só na presença ou ausência dessas microcalcificações? Então, esse intervalo de microcalcificações é o que tem a maior falta de dados na literatura. Se pegar o Catherine Trial, ele incluiu, não dividiu, e as pacientes de alto risco tiveram benefício. Eu acho que cabe discutir com o grupo, com o teu time, um tumor board, para indicar. Nós sabemos que tem prejuízo, de repente você faz uma linfonodectomia, tudo negativo, não agregou nada para paciente. A gente pode discutir isso no tumor board. É uma situação mais difícil, né? Eu só vou fazer 2 comentários que eu esqueci. O Banholi está ali me fazendo um comentário. Rufo e eu, que estamos na organização do Congresso Brasileiro, junto com o Banholi, representando a regional, achamos que o evento aqui está muito bom, tanto presencialmente quanto online. Então, amanhã, para as pessoas que estiverem presentes, tanto online quanto aqui, quem está aqui não vale entrar online indo para casa, já aviso. A gente vai sortear 5 inscrições para o Congresso Brasileiro, desde que as pessoas se comprometam aí, tá bom? O Congresso Brasileiro de Mastologia vai ser o congresso com o maior superávit comercial da história, e, graças a esse superávit, gastou-se como nunca. Então, teremos uma quantidade recorde de convidados internacionais e bastante coisa para tornar o evento ainda melhor. Então, eu acho que, como mastologistas, todos deveriam participar. Goiânia é uma cidade de fácil transporte até lá, uma cidade bastante agradável, só que não tem uma oferta de voos tão grande quanto algumas cidades. Então, reservem, não deixe para a semana na véspera, porque talvez esteja um pouco mais difícil. Felipe, desculpa, sua palavra, por favor. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui. Eu acho que, diferente da maioria dos mastologistas, eu gosto de escutar de drogas. Eu acho legal. É uma área que eu gosto bastante. E eu adorei, primeiro, um comentário, não é nenhuma pergunta, do Marcelo. Eu estava esperando... Eu tinha uma pergunta para você, se você falasse, se a tua resposta fosse sim, no TDXD, que eu imaginei que pudesse ser. Porque, na verdade, o que está perguntando lá é se tem um ideal, não se tem um que tem uma resposta maior. Se a pergunta fosse quem tem uma resposta maior, eventualmente o TDXD seria. Agora, quando você fala em ideal, o ideal é diferente do melhor resposta, né? Agora, no SUS, a gente tem o TDM1, né? Vai chegar, está chegando, já chegou para alguns hospitais, e lá no Hospital da Mulher está chegando agora, né, André? Daqui a pouquinho chega, 2, 3 semanas, chega lá para a gente. E, às vezes, dá aquela sensação até meio triste, né? Você está lá esperando, você pede o TDXD, faz desde 2018 que a gente está esperando, daí quando chega o TDXD, não, o TDM1,
Chega o TDM1, daí aparece o TDXD, que é uma droga que parece melhor, você fala, pô, você fica até frustrado, né? Fiquei esperando tanto tempo e agora eu não quero mais o TDM1 agora eu quero o TDXD, né? E não é bem assim, né? Você tem perfis de drogas diferentes, até no SUS, o TDM1 talvez seja uma droga até mais fácil de você administrar, exatamente pelos efeitos colaterais, né? O TDXD ele é mais imprevisível, ele requer um acompanhamento um pouco maior da oncologia, que no SUS às vezes nós não vamos ter. Então, às vezes aquela droga não é uma droga ideal para o SUS. Né? Então, eu gostei que a tua resposta foi não, só um comentário. A minha pergunta mesmo é para o Rafael. Em relação a descalonamento, é uma coisa que sempre incomoda, né? Tanto o mastologista quanto o oncologista. Né? Uma coisa que a gente fica um pouco... o HER2, dentro dos tumores da mama, ele acaba sendo o mais homogêneo, digamos, entre aspas, mas mesmo assim você tem tumores que são mais heterogêneos. Dá para descalonar? Dá, você mostrou nos trabalhos que nós temos pacientes específicas que têm uma taxa de resposta quando você tira um quimioterápico ou outro. Agora a pergunta é, a gente sabe identificar exatamente quem são essas pacientes? Né? A gente não sabe, nós não temos uma metodologia exata para falar, não, olha, essa paciente aqui, o tumor dela é um pouco mais homogêneo, então essa a gente pode entrar só com duplo bloqueio que ela vai ter uma boa resposta. Nós ainda não temos isso, né? Então, eventualmente, essa heterogeneidade do tumor HER2 pode selecionar clones, quando você faz um descalonamento, você seleciona clones que são resistentes, e depois esses clones eles podem implicar, eventualmente, numa taxa de recidiva um pouco maior. Nós podemos fazer um segmento ao vivo, entre aspas, com um acompanhamento com PET-CT, ou, eventualmente, que nem o Kaká falou, com um CT-DNA, mas são coisas que ainda não são prática clínica. Né? A gente acaba escolhendo todos esses trabalhos que descalonam, a gente acaba escolhendo a paciente e não porque ela às vezes ela não tem um perfil adequado para receber uma droga e daí você fica lá procurando, será que tem alguma a dona Maria, coitadinha, tá senhorinha. Vamos concluir, senão a gente não acaba. Desculpa. Vamos concluir, tá certo, eu falo bastante mesmo. Não. Minha pergunta é, tem algum exame que você acha que a gente consegue usar para ver ao vivo a resposta, para saber se é uma paciente que a gente pode descalonar, ou se eventualmente a gente tem que mudar e acrescentar um quimioterápico? O resgate você já falou do TDXD, mas ao vivo. A resposta é, neste momento, não. O PET-CT ele pode ter falso negativo, ele é negativa, você vai lá, opera e tem célula tumoral viável, a ressonância idem, ctDNA idem. No momento em que a sensibilidade, o valor preditivo negativo do ctDNA for autossuficiente para a gente confiar nele, a gente vai usar ele. Pode ser que a gente use uma associação de PET-CT, ressonância e ctDNA, pode ser que baste o ctDNA. Neste momento, a única coisa que eu posso dizer de não descalonar são aqueles casos onde eu tenho um pouco de dúvida do status HER2. Tá? Se eu não confio na patologia, se a razão deu 2,1 num laboratório e no outro era negativo, eu faria ACTHP. Tudo bem? Beleza. Felipe, você é um cara ótimo para eu ter na mesa tomando vinho hoje à noite, mas você quer me deixar maluco aqui. O Fábio fica... Natália, por favor, seu comentário. Boa tarde, obrigada pelo convite. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Ivo. Aquela foto da sua paciente é muito impactante, porque a gente sabe como ela sofre, né, com a questão do linfedema e dificuldade da mobilização do membro. E eu queria saber o que você costuma indicar, qual a conversa que você tem com elas no manejo mesmo desse linfedema. Ainda bem, essa paciente veio me procurar para saber se tinha alguma solução. Doutor, seja sincero comigo. Eu falei, a senhora vai conviver com isso. Isso não é um câncer, mas, infelizmente, é uma consequência do seu tratamento. E o que eu posso fazer é orientar a fisioterapia. É o que está à nossa mão. Posso só complementar na sua apresentação? Você, no final, parece que a TAD é bem melhor, né? Te importa tanto esse falso negativo da axila? Ainda mais num cenário, a gente está até começando a falar disso, a gente não tem o que dar a mais para essa paciente. Você acha que é tão importante isso? Não. A diferença, a princípio, quando vocês me deram esse tema, quem ia dar essa aula era meu compadre. Eu ia falar totalmente ao contrário, eu ia falar que não. Entendeu? Eu também ia falar que não. Mas aí você pega a literatura,
Bom, vocês viram a aula do Mamona, pô. Quem assistiu a aula do Mamona e estava acordado, o cara bateu pesado. Não, mas para você, você acha que essa diferença de 4% para 8% no falso negativo vai mudar Olha, a história dessa paciente? é, Eu digo isso porque depois eu queria só saber, fazer uma enquete, levantar a mão, quem faz TAD, quem usa dupla marcação ou quem faz uma marcação só, principalmente quem trabalha no SUS. Tá, eu vou te responder, mas eu vou te responder com uma pergunta aos dois oncologistas. Hoje eu falei que as pacientes chegam para vocês, é verdade. E algumas vezes vocês nem recomendam para a gente. Vocês mandam clipar no Einstein ou no serviço de vocês uma axila positiva numa paciente HER2, Rafael? Bom, quem manda ou não clipar é o cirurgião. A gente encaminha para o cirurgião e eu não lembro a última vez que eu próprio tomei a iniciativa de pedir para cliparem um linfonodo. Aí o Silvio pode responder melhor. A resposta é sim, muitas são clipadas, mas isso provavelmente vai diminuir com o tempo. Tá. Marcelo? Mesma coisa, não tenho... Geralmente a gente conversa com o cirurgião e define isso, mas e outra mandar coisa, não. se eu devolvo a paciente para você, eu falo, olha, eu fiz a cirurgia excelente, mas o clipe ficou lá. Tem um colega oncologista nosso aqui em São Paulo que mandou a paciente procurar um segundo mastologista para retirar esse linfonodo. O que você vai ficar confortável? Vocês vão ficar confortáveis sabendo que eu não retirei o clipe? Eu tirei, Ivo, depois na segunda cirurgia, deu tudo certo. E vamos... pergunta sem resposta. Silvio, por favor, sua pergunta. Eu queria fazer duas perguntas rápidas, uma para o Rafael e para o Marcelo. Se você tiver um HER2 luminal, você acha que, por exemplo, apesar que a gente sabe que no ABC Trial, em 10 anos, não fez a diferença antraciclina, se você tem um luminal HER, se você, de alto volume, claro, e fez neoadjuvância, se nesse caso você acha que convém usar antraciclina? E a segunda pergunta que eu faria é a seguinte, quer dizer, esse evento, ele secou bastante a axila em várias palestras, de várias maneiras, mas abordando muito a axila. Está claro que é uma preocupação atual isso. E o que eu percebo, acho que talvez um pouco do que o Fabrício colocou, até o Gebrim na minha mesa, é que a gente está fazendo meio um retrofit da abordagem da axila. Ou seja, a gente citou o TES várias vezes hoje e ontem também, mostrando que talvez em alguns casos a clipagem faça diferença. Eu peço clipagem, principalmente para tumor HER2 e triplo negativo. Para o luminal não tenho tanto essa preocupação, mas tem uma satisfação do oncologista receber aquele linfonodo que mostrou resposta, ao passo que se ele tinha uma axila positiva e ele recebe do patologista linfonodos normais que nem mostram uma resposta, uma fibrose, alguma coisa, aí a interrogação vem, será que ficou o linfonodo doente ou não, ou teve resposta axilar, aí você tem que se remeter à resposta da mama. Então, a pergunta que eu faço é assim, hoje, se ninguém faz imunistoquímica nos linfonodos, eu queria saber daqui, da mesa, ou eventualmente, se até a Filomena está aqui, se seria importante essa busca no linfonodo, a ponto de que, se tem uma doença residual no linfonodo, isso faz com que talvez a gente tenha uma abordagem menor e é o suficiente para dar um tratamento adjuvante posterior. Quem quer responder isso? Eu respondo a primeira rapidinho. Então, em relação à antraciclina, a resposta é: eu tirei antraciclina, eu não lembro a última vez que eu dei antraciclina para alguém, exceto quando eu tenho dúvida do status de HER2 por discordância de laboratório. Só para complementar também, eu acho que os dados de análise de subgrupo não fizeram diferença a heterogeneidade, o híbrido versus o hormônio negativo, tá? Positivo. Então, eu tenho usado o TCHP também. Aliás, uma crítica que eu tenho do estudo do DESTINY é não ter feito duplo bloqueio de HER2 desde o início. Fazer um protocolo do TDXD versus o AC seguido de THP. Eu acho que esse é um ponto importante do estudo, uma crítica muito importante para esse estudo. Muito cuidado quando ele vier e falar todo mundo tem que fazer neoadjuvância com deruxtecan. Na segunda pergunta, acho que ficou meio confuso para mim, me perdoa. A imunistoquímica no linfonodo, você pós-neoadjuvância. Não. Alguém acha que isso é importante de alguma maneira? Então, vamos passar para a próxima. Espera aí, Filomena eu deixo, mas depois é o Gebrim. Vamos lá. Não, é interessante a imunistoquímica nos casos que tem resposta que parece completa com uma exuberante reação inflamatória, porque aí você tem uma chance grande de ter célula isolada. Agora, aí fica com vocês. Tem importância a gente ir atrás disso? Eu faço. Se tem resposta, eu faço. Se não tem, não faço.
Gebrim. Então, na época em que a axila era valorizada, o NSABP reviu vários casos axila negativa e achavam 15% de micrometástase. Então, o patologista deixou de ver em 15% das vezes micrometástase. Eu estou aplicando isso aqui, esses tumores grandes, que quando vem uma resposta completa, você fala, será que foi feita uma avaliação? E caso essa avaliação refeita, vamos supor que a Filomena refaça, falou, achei um foco aqui, o NIR-PCR, ou um foco de invasão, mas é todo receptor positivo. Faz sentido continuar a sequência ou só a hormonioterapia poderia ser factível para essa paciente, onde se encontra? Pessoal, respostas muito curtas, porque tem uma pergunta monossilábica também dos Herves, porque o Fabrício tem que fazer a votação ainda. Por favor. Gebrim, se eu entendi direito, sobrou doença e é hormônio positivo e HER2 negativo, é isso? Numa situação em que foi revisto e falou, só sobrou aqui um clone de células, mas todos os hormônios positivos. Isso tem alguns dados, foram alguns dados desses estudos, e de uma forma geral, o benefício se mantém você fazendo, não tem redução de benefício de você manter o tratamento anti-HER2. Tá? Mas isso foi analisado em vários desses estudos, análise pós-ROC, né, retrospectiva. Inclusive, o Catherine analisou especificamente isso, para aqueles que tinham, na peça cirúrgica, negativado o HER2, se o TDM1 ainda assim tinha vantagem sobre o Herceptin na adjuvância, a resposta é sim, mesmo tendo negativado. Felipe, 10 segundos. Quero lembrar que publicaram o Micronac, que é o estudo do grupo do Ícaro, com micrometástase em doença residual pós-quimioterapia neoadjuvante. Não foi um estudo randomizado, observacional, retrospectivo e prospectivo, e não teve nenhuma diferença de benefício em esvaziar, com exceção do grupo do triplo negativo. Fabrício, 3 minutos, conforme combinado, pode fazer. Perfeito. Essa mesa dava para ficar discutindo, né? Vamos lá? Começar a votação, primeiro online. Então, daqui. Então, se existe TAD, dupla marcação, ou linfonodo sentinela, existe uma marcação ideal, 75% de casa não, e aqui 80%. Então, teve consenso que não existe um método ideal. Próximo. Esvaziamento axilar versus a doença HER2 ou radioterapia. Existe um padrão? Não, também, novamente, 63%. Online, 71%. Presencial. Próximo. Escalonar terapias neoadjuvantes. Tem uma diferença relativamente boa entre online 67%, presencial 79%, e a última, em relação se temos o ADC ideal pós-terapia neoadjuvante com doença residual, online 67% não, presencial 73% não. Acho que todos os palestrantes conseguiram passar a mensagem. O Ivo não. O Ivo não. Eu queria deixar bem claro isso. Nassif e o Cabelo iam falar, se for muito breve, acho que temos 47 segundos. Sem ofender ninguém. Rafael, desculpa, foi sem querer que eu falei aqui. Te conheço muito de nome. Eu queria fazer uma pergunta para o Ivo. Ivo, eu vi uma fotografia e você mostrou um azul com uma incisão em cima do linfonodo sentinela. Quando eu faço, eu faço pela técnica do azul. Eu disseco o linfático e vou até o linfonodo azul, e aí eu vejo se aquele linfonodo azul está quente. Você faz como? Você sabe que eu aprendi a fazer linfonodo com você, né? Sim, mas qual que o Nassif, para quem não sabe, foi um dos introdutores do linfonodo sentinela, certo, Nassif? Certo. Eu faço aquilo que você ensinava, 2 centímetros abaixo da linha do pelo e procurar. Nem sempre a gente acha o aferente. Quando eu não acho, eu vou direto no azul. Cabelo. Rapidinho, por favor. Deu a impressão que você estava indo em cima. Na verdade, não é muito rapidinha a pergunta, mas posso só fazer um comentário? Não precisa ser. Não, é para o Rafael. Não, precisa ser. Parabéns para todos. Não, só uma pergunta, Rafael. Isso que você falou é verdade, né? O estágio avançado, idade em jovens, existem fatores de mau prognóstico em pacientes que têm mesmo PCR, né, nos tumores HER2 positivo. Mas a pergunta que fica é o seguinte: a gente tem estratificado o risco absoluto de recorrência nesses grupos?
Porque, veja bem, PCR vai bem, né, nesses grupos. Mas, assim, a gente tem publicação sobre isso? Porque a gente tem risco relativo, tudo, mas eu queria saber, assim, uma paciente com menos que 50 anos que teve PCR, entendeu? Qual a porcentagem de evoluir mal que justifique tratamento? Você está entendendo? As variáveis até o momento que foram identificadas nessa análise retrospectiva alemã, as variáveis que tiveram impacto, tiveram diferença, são T1, T2 versus T3, T4, linfonodo negativo versus positivo e coexpressão de receptor hormonal versus não coexpressão. Eles sim tentaram analisar a idade, tinha outras variáveis que eles analisaram, não vou lembrar agora, mas assim, eles analisaram outras que não embutia diferença. Sim. Mas as duas publicações que eu recomendaria que quem tiver interesse no tema leia, são essa retrospectiva de 2023 do grupo alemão, são 11 estudos alemães de neoadjuvância, e agora do Dana-Farber em 2026 no The Breast, que são aí umas 900 e tantas pacientes que tomaram neoadjuvância, ou HER2 ou triplo negativo, onde eles não viram que essas variáveis clínicas eram determinantes de recidiva subsequente, o que contraria um pouco o dado alemão. Então, a resposta para você é, eu não acho que a gente tenha outros parâmetros clínicos ainda. Pessoal, então, antes de passar a palavra para o Fabrício encerrar, eu queria dar uma... cortar a sua palavra. Não. Não pode. Eu tenho que dar uma excelente notícia. Para quem não sabe, a Sociedade Brasileira de Mastologia enviou para a Conitec, o ano passado, uma solicitação para a incorporação dos painéis NGS no SUS para pesquisa de BRCA1 e BRCA2. Foi inicialmente negado, e ontem foi a votação final e a gente ganhou isso. Tem uma proposta de autoria da Sociedade Brasileira de Mastologia, encabeçada pela Rosemar Peirral e pelo Henrique de Lima Couto, representando a sociedade, o Tufi, que geriu isso inicialmente. Então, a gente acha que é um ganho excelente. A gente já vai começar na semana que vem a brigar para colocar no SUS um código para a mastectomia profilática. Então, o que a gente entende da Sociedade Brasileira de Mastologia? A sociedade tem que servir também a sociedade civil. E é para isso que a gente está fazendo vários movimentos para tentar melhorar a vida das nossas pacientes, tanto no SUS quanto no sistema de saúde suplementar. Fabrício. Bom, vamos para o intervalo. Voltamos às 16h10.